Seja bem-vindo, pessoal, ao ICF Rio de Janeiro. Mais uma celebração online. Eu estou muito feliz de estar aqui de volta. Eu fiquei um mês fora pro casamento que a gente fez na Alemanha, eu e Lisa. E, poxa, voltar aqui para mim é um privilégio, fazer parte desse momento de obra aqui, desse momento de nova casa. A gente tem trabalhado muito, vocês podem ver que minha voz está um pouco rouca, porque a gente deu um gás aqui a semana toda, com chuva, sem chuva, aqui para transformar esse local num local habitável, um local gostoso da gente ficar e louvar o nosso Senhor aqui. Então é muito bom estar de volta e você que veio pela primeira vez, seja muito bem-vindo à ICF Rio de Janeiro. A gente está fazendo as nossas celebrações ainda online e a partir do domingo que vem a gente vai estar fazendo nossa celebração na Rua Lopes Trovão, número 233, em Caraí, na cidade de Niterói. Se você tem algum familiar aqui na cidade, conte para eles dessa novidade e venha visitar a gente, que tenho certeza que vai ser um grande privilégio te receber aqui para você conhecer a nossa família, igreja ICF Rio de Janeiro. Hoje estamos finalizando a campanha Reach. Muito obrigado por todo o suporte que vocês deram, por todas as pessoas que se engajaram na campanha Reach. No momento da gravação eu não sei o valor exato, mas vai estar aqui. O valor é sensacional e eu tenho certeza que com a ajuda de Deus a gente vai continuar essa obra aqui para terminar e a gente alcançar o projeto, que é o sonho que a gente tem de igreja, para poder acomodar mais e mais pessoas aqui em Caraí. Então, muito obrigado pela sua participação. A gente a gente acaba a campanha Reach com grande gratidão de saber que Deus lutou por a gente, Deus fez o impossível e através dos nossos recursos, dos nossos talentos, esse local é possível para a gente se reunir. Então, muito obrigado. A partir do domingo que vem a gente vai estar falando mais sobre princípios de Deus através dos nossos dízimos e ofertas. E a campanha Reach foi uma campanha do nosso coração. A gente entendeu o motivo e o porquê a gente quer construir esse local com o único objetivo de engrandecer o nome de Jesus Cristo, torná-lo mais famoso e alcançar pessoas para a eternidade. Então, muito obrigado por você fazer parte disso, com seu coração, com sua generosidade, com seus recursos. E obrigado porque investir no reino de Deus é o melhor lugar. É o lugar onde a gente investe, novas pessoas conhecem Jesus e na eternidade vamos desfrutá-la com bastante pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas vão conhecer através dessa história aqui. Muito obrigado pela sua generosidade. E eu tenho certeza que esse é o primeiro desafio de muitos. Virão outros desafios para que a gente possa alcançar mais pessoas para Jesus. Deus te abençoe. E hoje quero compartilhar com vocês um princípio que está atrelado aos nossos corações. A gente precisa, com a ajuda de Deus, nos tornar mais parecido com Jesus. E essa é a visão da nossa igreja. Nossa visão é que, como igreja, nossa paixão é que pessoas se tornem mais parecidas com Jesus Cristo, vivam destemidamente e influenciem o seu meio positivamente. Então, nos tornar parecido com Jesus é uma caminhada, é uma maratona, cada um na sua velocidade, mas todos com o único objetivo de olhar Jesus Cristo e tornar mais semelhante a Ele. Quando a gente abrir essas portas, a gente deve posicionar o nosso coração cada vez mais em se tornar mais semelhante a Ele. Através disso, nós iremos ter um impacto maior no nosso meio, nós poderemos viver de forma destemidas e iremos fazer mais no reino de Deus. Eu trouxe para vocês um versículo de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz: portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, a partir do momento que Jesus Cristo morre na cruz, o véu é removido, podemos ver e refletir a glória de Deus, a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, esse versículo, o apóstolo Paulo diz que cada vez mais gradativamente, é um passo, uma caminhada, uma atrás da outra, para que a gente possa, como igreja, como pessoa, como família, se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E essa é a cultura da nossa igreja. A gente tem uma cultura que é a cultura de próximos passos. São áreas na nossa vida que a gente sempre precisa nos perguntar: qual é o próximo passo para me tornar cada vez mais parecido com Jesus? Eu trouxe para vocês esse gráfico, e esse gráfico mostra que temos 5 áreas. A nossa saúde, que é uma área muito importante da nossa vida, nossas finanças, nossos relacionamentos, nosso trabalho e nossa fé.
E se você pegar esse gráfico, eu sempre faço uma avaliação pessoal. Eu olho esse gráfico e dou uma nota para mim. Pô, qual é a nota que eu posso dar em cada área dessa cultura de próximo passo para a minha vida? E, independente se você é uma pessoa pessimista ou otimista, eu vou dar minha nota aqui, não tem nada a ver com isso. Eu sou um cara mais positivo, quero dar uma nota melhor para mim. Então, mais ou menos, em relação à fé, eu tenho uma nota 9. Eu queria ter mais disciplina, fazer mais coisas e mais ousadia para o reino de Deus. Então, ainda tem aí um gás ainda para a gente chegar na nota 10. O próximo é saúde. A saúde eu dou uma nota 5, meio ruim, não gosto. Se eu tiro a camisa aqui, as pessoas ficam escandalizadas, não é muito bonito. Mas para a nota relacionamento eu dou um 8. Tem coisas na minha vida que eu preciso ainda melhorar, comportamentos e jeito de falar. Mas também para nota recurso, dou nota 10. Não quer dizer que eu estou cheio da grana, mas estou satisfeito, estou em paz e amo viver princípios de Deus para a minha vida e cada vez mais e mais vivencio isso de uma forma genuína e me traz liberdade na área de finanças, de recursos. E o último trabalho eu dou uma nota 9. Você pode pegar e avaliar a sua vida nessas áreas e sempre se perguntar, Deus, qual é o próximo passo para que essa nota possa subir? E o importante dessa cultura é que como fosse um barril. Se você tem um lado do barril, como por exemplo, saúde em mim, está na nota 4, eu não consigo encher o barril por completo, porque a água vaza no ponto mais baixo. Então esse é o meu máximo potencial. Eu tenho potencial para viver muito mais com Deus e poder fazer muito mais, mas tem áreas na minha vida que agarram e que acabam não me deixando crescer. E essa comparação me motiva a olhar na minha vida quais são os problemas, quais são as situações, para que eu possa, com a ajuda de Deus, cada vez mais crescer o meu potencial para ser mais parecido com Ele. Essa é a cultura da nossa igreja, a gente deve sempre se perguntar e fazer isso. Vou dar um exemplo da minha vida. Há 2 anos atrás, durante a série #Jesus, que a gente fez lá na Dome, a gente tirou 40 dias para jejuar como igreja. E para o jejum eu perguntei, cara, o que eu posso fazer? Fiquei bem, assim, o que eu gosto muito, que eu poderia abrir mão para gastar mais tempo com Deus? Então eu decidi abrir mão de doce. Foi uma dificuldade imensa. 40 dias sem comer uma balinha, sem comer um chocolice, sem comer um sorvetinho, foi para mim tenso demais. E eu entendi que durante esse período, eu vi que o doce tinha um grande papel na minha vida, uma coisa impressionante. Porque, por exemplo, quando eu trabalhava muito, alcançava bastante coisas, o que eu fazia para poder me recompensar? Um sorvetinho de flocos. Putz, delícia. Ou quando você está triste, desanimado, o que você faz? Comprar um chocolate, comer ali para aliviar as mágoas. Quantas vezes eu usava o doce na minha vida, em situações positivas, situações negativas, para poder suprir uma necessidade de mim. E acabei entendendo que o doce veio se tornando um Deus para a minha vida. Por quê? Ao invés de eu procurar Jesus Cristo, ao invés de orar, ao invés de procurar um louvor, eu procurava um supermercado, procurava uma sorveteria e iria comer alguma coisa que iria me fazer mal ao meu corpo. Isso só é possível através do momento que a gente se pergunta ou através de pedir a Deus, Deus, quais são as áreas da minha vida que precisam ser mais parecidas contigo. Mas comer doce, para mim, é um grande desafio ainda. Eu ainda gosto muito. E nessa cultura de próximos passos, a gente precisa dar passos pequenos. Porque se eu falasse, eu não como doce nunca mais na minha vida, seria um desespero. E você acaba fazendo isso por 2, 3, 4 dias, de repente 2 semanas, e na segunda semana você fala, eu não vou conseguir mesmo, dane-se, vou comer mais. E acaba que você esquece esse compromisso, esquece e acaba voltando para o Egito. E isso é um comportamento, não tem nada contra doce, gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo aqui que doce faz mal, doce é ruim e você não deve comer doce, não me entenda mal, mas isso é uma área na minha vida que eu tenho que melhorar. E como que eu lidei com isso para poder cada vez mais me tornar livre, me tornar independente do doce? A minha vontade não é me abdicar de um doce, mas sim me tornar livre. E eu ter o autocontrole, ter o domínio próprio para dizer sim ou não no momentos que me cabem. O que eu fiz? Eu comecei só a comer doce aos finais de semana. Se você está tentando
se livrar do doce, um pequeno passo já ajuda bastante. Você parar de comer doce por 4 dias na semana, e a partir de sexta-feira até domingo comer doce à vera, é possível. Então eu falei, eu vou fazer esse desafio. Beleza, vou comer só final de semana. Então passou alguns meses, foi muito bom, fui me livrando dos doces durante semanas, e às vezes com algumas exceções, um aniversário, alguma coisa. Então, a partir do final de semana, acabei comendo mais doce. Enfim, esse foi um passo, me tornei um pouco mais livre, mas ainda era um tema que me incomodava. Então, o que eu fiz? Mais um passo. Qual é o próximo passo? Eu falei, cara, eu só vou comer doce na sexta-feira. Sexta-feira é o dia que eu e Lisa, a gente tira para descansar, tira o tempo de qualidade. E nesse dia a gente fala, vamos comer um doce, a gente pode abrir mão e comer tudo aquilo que a gente quer. Sexta-feira, então, aloprava, era açaí, biscoito recheado, chocolate e depois uma pizza de chocolate da Mama João, que é sensacional. E a gente comia doce pra caramba. E isso veio me incomodando, e agora na lua de mel eu falei, Lisa, cara, não é possível, a gente tá comendo demais, e qual é o próximo passo que a gente pode dar? Então veio a ideia, vamos abdicar de doce por um período de tempo maior. Vamos abdicar até o Natal. E eu decidi então, falei, beleza, até o Natal é possível, e a gente alcança lá. Vocês estão sentindo que como é a cultura de próximos passos? A gente não precisa se abdicar de uma coisa de uma hora para outra, falar, meu passo agora é parar de fumar e pum, acabou, ou é parar de reclamar, é parar de ter alguma coisa ruim de uma hora para outra, e esperando que Deus possa fazer esse milagre e falar, pum, Deus vai abrir portas e tudo. Deus pode fazer isso, Ele quer fazer isso, mas às vezes Ele não faz isso. E às vezes a gente precisa ter passos e passos com persistências, com resiliência, para que a gente possa fazer mais e mais e alcançar um grande objetivo. Essa é a cultura de próximos passos. A gente pega passos grandes que a gente precisa na nossa vida, diminui ele em pequenos e acaba que cada passo é possível a gente ter esse momento de vitória e falar, eu consigo, e estar preparado para o próximo desafio que Deus pode botar na nossa vida. Esse é uma grande cultura na nossa igreja, eu amo isso me motiva, me desafia cada vez mais me perguntar quais são as áreas da minha vida que precisam ser mudadas. Tem um ditado de uma... Ai, gente, eu escrevi o nome aqui da pessoa. Putz, como é o nome da mulher? Vou falar isso não. E para isso eu quero te dar 5 dicas de como você pode, com a ajuda de Deus, algumas ideias, alguns insights para você pensar e refletir na sua vida, como que você pode dar próximos passos nessas 5 áreas da sua vida. O que eu vou dizer, as ideias que eu vou dizer agora não tem nada a ver com se você fórmula de bolo, você faz isso e consegue aquilo, mas você tem que aprender com a ajuda de Deus, sempre perguntando a Ele quais são as áreas da minha vida que precisam ser mudadas. O meu sonho de igreja é que pessoas se aproximem de Jesus Cristo, que ao tempo todo saibam que a cruz de Cristo está ali à disposição para você entregar todas as suas dificuldades, para você pedir a Deus para revelar pontos na sua vida que não andam bem. A gente ser discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, a gente precisa disso. A gente precisa ser uma igreja autônoma, não dependente de fórmulas ou de faça A, B e vai dar C, não tem nada a ver com isso. Você tem que saber ter discernimento, relacionamento com Deus, para que a gente possa analisar a nossa vida. E essa cultura, essa pergunta e essa vontade de se tornar mais semelhante a Jesus Cristo é uma grande oportunidade para a minha vida e para a sua vida, para que a gente possa se tornar mais semelhante a Ele. Eu quero te dar 5 ideias, 5 dicas que eu estou aplicando na minha vida e que eu tenho vivido de forma tão legal, mas várias experiências com Deus. E a primeira é em relação a trabalho. Eu quero todo dia na minha vida, todo dia, eu quero aprender um capítulo da Bíblia por dia. A Bíblia tem 1.189 capítulos e isso dividido por dia é um projeto de 3 anos, 4 anos, que eu vou ler a Bíblia toda por capítulo e pedir a Deus, me ensina, o que você quer falar aqui? Faz muito bem, minha profissão é ser pastor, é muito importante saber a Bíblia, mas se você fala assim, cara, você vai ter que ler a Bíblia em 1 ano, vai ter que ler a Bíblia em 6 meses, aquela correria, você pensa, não consigo. Mas a cada dia que eu leio um capítulo, eu falo assim, cara, eu consegui. É um projeto de 3 anos? É um projeto de 3 anos, que eu pego a Bíblia, um capítulo, escrevo perguntas e pergunto a Deus o que isso significa para mim.
É um projeto longo, sim, mas de cada passo, pequeno passo, a gente consegue alcançar grandes realizações. Essa é uma ideia que eu tenho para a minha vida, de um passo, uma coisa pequena, para cada vez mais aprimorar no conhecimento da palavra de Deus e ter experiência com Deus. Eu tenho na pregação, penúltima pregação que eu fiz na minha vida, a minha vida, eu ensinei um método de estudo bíblico que você pode olhar lá e falar, poxa, eu quero aplicar isso para a minha vida. São de passos e passos pequenos, que você lê um capítulo da Bíblia, você lê um capítulo de Salmos e lê um capítulo de Provérbios. E Salmos e Provérbios se repetem o tempo todo na nossa vida e acabam que isso nos dá sabedoria e relacionamento com Deus cada vez mais profundo. Então eu te desafio a você procurar um método que passe para você, que seja bom para você. Isso é só uma ideia, mas tem diversos outros métodos que servem para que a gente possa ter relacionamento com Jesus. O segundo é em relação a finanças. Em finanças, eu quero cada ano dar 1% a mais do que o ano passado. Não quer dizer que o salário aumenta cada ano e eu posso cada vez dar mais, pelo contrário, do ano passado para esse ano ele diminuiu devido à grande mudança, às crises que a gente vem passando financeiramente no nosso país. Mas a generosidade, ela é uma coisa constante na minha vida e eu quero vivenciar isso. Eu quero cada ano, dar mais do que eu dei no ano passado. E isso tem me motivado muito, tem cada vez mais me dado liberdade na área de finanças. E é uma ideia, não tem nenhum princípio, não tem nenhuma promessa que isso vai te dar mais. Não, eu faço isso por amor a Cristo e por saber que tudo que eu tenho é dele. E eu quero, ao mesmo tempo, viver generosidade, viver uma gestão com discernimento no que ele quer para a minha vida. Terceiro ponto, uma terceira ideia que você pode dar pelo menos um passo, que é em relação ao trabalho. Que é em relação à fé. Eu quero viver uma promessa e um princípio de Deus a mais por ano. No ano passado, eu decidi na minha vida, falei, eu vou viver o princípio de dízimo de forma rigorosa. E eu quero viver as promessas que Deus tem para a minha vida quando eu dou dízimo. Foi um ano sensacional. Um ano de paz, um ano de alegria, um ano de liberdade, e foi para mim muito legal, e fala assim, esse princípio faz parte agora da minha vida, faz parte agora da minha família, e eu quero vivê-la de forma íntegra. E esse ano, junto com Lisa, casamento, a gente falou, agora a gente quer viver o princípio de descanso, tirar um dia sabático para descansar e deleitar na presença de Deus, de se divertir, de gastar tempo com o outro e buscar a presença de Deus cada vez mais. Tem sido um momento muito legal, lógico que no momento de tanta mudança, de tanto trabalho que a gente tem na igreja, tirar um dia de ficar parado e falar assim, não vou ver o celular, não vou fazer uma ligação, não vou escrever para ninguém, é um grande desafio, mas Deus tem princípios e promessas atrás disso. E eu quero vivê-las esse ano, cada vez mais. Então, por ano, eu quero cada vez mais me desafiar a minha família a viver um princípio, uma promessa de Deus para a minha vida. E, como eu já disse antes, um passo em relação à saúde, eu quero ficar um mês sem comer chocolate. Foi a ideia de ficar um mês sem comer doce, chocolate também, doce. Quero cada vez diminuir isso na minha vida, quero cada vez mais me tornar parecido, ter o autodomínio, parecido com Jesus, e ter o autodomínio do que eu me alimento. E esse passo é um passo que me ajuda, e não é uma coisa muito bizarra, que eu jamais conseguiria. E o último, relacionamento. Eu quero acompanhar uma pessoa por ano para desenvolver o seu potencial ao máximo com Jesus Cristo. Discipular, escolher uma pessoa, pedir a Deus, quem é essa pessoa que eu posso investir, que eu posso gastar tempo para que ela possa florescer naquilo que o Senhor plantou na vida dela. Uma pessoa. Se a gente pega passos e passos pequenos, mas com resiliência, com persistência, e saber que o resultado não é de imediato. Investir em uma pessoa por um ano, cada encontro, cada coisinha, você não vê um potencial, uau, virou um mega pregador, esse cara vai plantar várias igrejas. Não, de passo em passo, pequeno, mas fiel naquilo que Deus tem me confiado, a gente vai ver grandes realizações com o passar do tempo. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem nessa nova geração de imediatismo. Tudo que a gente põe na mídia tem que ter 1.000, 2.000, 1 milhão de visualizações e de forma rápida. Mas essa cultura nos ensina que o dia a dia, a persistência,
a fé, a confiança em Deus, naquilo que Ele tem me confiado e sendo fiel, a gente vai realizar sinais e milagres. Você pode ver isso na história de Davi. Davi passou muito tempo cuidando só de ovelhas, até que um dia Deus vê o coração dele e o torna um grande rei. Mas para isso ele passou por grandes desafios. Ele teve que matar vários ursos, matar vários lobos, mas ele foi fiel naquilo que Deus estava confiando a ele, que eram aquelas ovelhas. Então essa é a minha mensagem para você hoje à noite. Eu quero que você tire agora, nos próximos 2 minutos, que você não saia agora desse vídeo, que você pegue um papel, eu vou botar na tela aqui a nossa cultura de próximos passos, que você pegue um papel, uma caneta agora, você vai ter 2 a 3 minutos de tempo para fazer isso, e você escreva pelo menos um passo que Jesus tem te incomodado, que tem te mostrado, para que você possa se tornar mais semelhante a Ele. Então pegue e tira esse tempo, tira esse momentinho, e quando acabar eu vou voltar aqui para orar com você. Nós olhamos para Ti com todo o nosso coração. Tu és tudo que precisamos. Espírito vem sobre nós. Confiamos em Ti. Nós nos entregamos a Ti, Pai, nós nos derramamos na Sua presença. Nós confiamos nossa vida a Ti, Senhor, porque é o Senhor quem luta por nós. Vamos cantar. Vamos gritar, vamos cantar. Cristo já venceu a batalha do Senhor. Vamos gritar, vamos cantar. Cristo já venceu a batalha do Senhor. Vamos gritar, vamos cantar. Cristo já venceu a batalha do Senhor. Vamos gritar, vamos cantar. Cristo já venceu a batalha do Senhor. Vamos gritar.
ó Deus. Os gigantes cairão, pois tu lutas por nós, não há outro igual a Deus. Confiamos em ti, em quem dizes que és, tu és o maior, ó Deus. Os gigantes cairão, pois tu lutas por nós, não há outro igual a Deus. Não há outro igual a Deus. Não há outro igual a Deus. Que Deus te abençoe muito nesses passos que você decidiu agora, que você escreveu no seu papel, que você possa sempre olhá-los e pedir a Deus direção, discernimento, para que você possa criar uma estratégia. Assim como eu criei uma estratégia de diminuir minha quantidade de açúcar, diminuir a quantidade de doce na minha vida, você possa também ter pequenos passos que vão te ajudar a alcançar uma grande realização, um grande sonho, uma grande vontade de liberdade que você tem na sua vida. Então, que Deus te abençoe muito, que você saiba que Jesus Cristo é por você, Ele está do seu lado e que a cruz de Cristo está ali o tempo todo e a gente pode trazer nossas angústias, nossos medos, nossas preocupações e entregar a Ele. E cada vez mais que a gente faz isso, a gente se aproxima dele e gradativamente a gente vai se tornando mais parecido com Ele. Faça isso de todo o coração, com fé, com resiliência e com persistência, sabendo que Deus vai mover através de você. Eu quero orar com você rapidinho para a gente terminar. Pai, obrigado porque o seu amor é tão grande por nós. Obrigado por cada passo que as pessoas escreveram hoje, por cada decisão, Pai, que isso possa chegar aos céus e que isso possa se tornar na nossa vida possa se tornar parte da nossa vida e que a gente faça isso de forma prática, cada vez mais nos perguntando o que precisa mudar, quais são os hábitos, quais são os comportamentos, quais são as atitudes que precisam ser mudadas para se tornar mais parecido com você. Obrigado por essa igreja dinâmica, uma igreja que ama ser discípulo de Jesus Cristo, que ama a sua palavra, que ama orar, que ama o louvor e que ama cada vez mais estar debaixo da sua vontade e da sua obediência, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa igreja que será uma igreja dinâmica, uma igreja de pessoas que têm sangue nos olhos para fazer aquilo que o Senhor quer e para se tornar mais semelhante a você, Pai. Obrigado, Jesus. E que o Senhor nos abençoe e que com a próxima celebração, presencial e online, a gente possa vivenciar a sua presença e sua palavra dentro de nós. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Próxima semana a gente vai ter a nossa celebração presencial e online. Então fique atento às nossas redes sociais. Ali a gente vai estar informando todos os passos, o que você deve fazer em relação à inscrição, o horário e onde vai ser. Então não perca, fiquem atentos ao Instagram da ICF Rio e a gente se vê domingo que vem. Valeu!